E nas últimas semanas o papo é o seguinte: o Xbox Series S é ruim. Você foi enganado com o Xbox Series S. Você é um bobão se comprou o Series S. A coisa tá difícil, tem muita gente falando muita coisa por aí e não é bem assim, galera. Tem que tomar cuidado. Já recebi um monte de mensagem, já vi muitas pessoas comentando em grupos por aí sobre o Xbox Series S e muita gente com dúvidas, sabendo se vai fazer uma boa compra ou se fez uma má compra. E aí eu trouxe um compilado que mostra umas 5 mentiras que estão te dizendo sobre o Xbox Series S. Vem comigo que eu te conto. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou o DJ e vocês estão conectados aqui no meu canal. E mais uma vez agradeço a todos pelas mensagens que tenham recebido nos últimos vídeos. Está sendo muito legal compartilhar as minhas opiniões, que são minhas, com vocês. E para fazer esse vídeo de hoje eu tive que pensar muito bem, porque afinal de contas a mídia especializada e as pessoas por aí estão complicadas, né? O fato é, tem muita gente preocupada com o que está acontecendo com o Xbox Series S. Muita coisa no ar, muitos achamentos por aí, muitas opiniões que estão sendo... Parece que o pessoal tá falando coisas do nada, tá trazendo informação do além, ou estão se consultando com, sei lá, né, com, não sei. E já vou deixando avisado, eu não sou nada nem ninguém, simplesmente um entusiasta da tecnologia, alguém que gosta muito sim, de consoles, tenho muitos consoles de várias plataformas diferentes, mas trago aqui os assuntos mais temáticos e polêmicos dos últimos dias. E o Xbox Series S não sai de pauta. Eu não sei por que pegar no pé, pegar pra Cristo do Series S, e aí estão contando uma série de coisas na internet que eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Um amigo meu me ligou e falou assim: ô DJ, pelo amor de Deus, faz um vídeo aí explicando pra galera sobre o Series S, porque tem um monte de amigo meu tá metendo pau no console, hein? Aí eu falei, meu Deus, gente, não é assim que a coisa funciona, mas deixa eu ajudar, deixa eu gravar um vídeo, e é aí que eu entro hoje. E pra isso eu listei as 5 mentiras ou 5 fantasias que estão fazendo a galera ficar com o nariz maior que o meu, ó, maior que o meu Pinóquio. E pra começar, já trago ele, que é um dos mais problemáticos atualmente. O Xbox Series S não é inferior ao Xbox One X. E por incrível que pareça, essa é uma das que tá mais complicadas aí no momento. Eu não sei de onde tirar uma comparação entre Xbox Series S e Xbox One S, porque os consoles nem estão ali um para competir com o outro. Primeiro que na antiga geração, a geração One, você tinha o One S e o One X, e na nova geração você tem o Series S e o Series X. Então se fosse para comparar, tinha que pegar o One S e o Series S, e não o One X com o Series S. Mas tudo bem, então esse papo aí, hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que é uma mentira, ele não é mais fraco que o One X não. Para começar, o One X foi criado e foi desenvolvido e lançado ali mais ou menos em 2017 com a única proposta de ser o console mais poderoso utilizando a questão gráfica. É isso mesmo, o famoso 4K. Pra gente ir um pouquinho mais a fundo nesse assunto, a gente vai ter que voltar em 2017, quando o Xbox One X foi lançado, e naquela época ele sim era um monstro saindo da jaula, ele foi o console mais poderoso, mas absolutamente dentro da questão do 4K, entregando a melhor qualidade gráfica. É bom lembrar que naquela época ele foi lançado com um processador Jaguar, sua CPU, que veio já do console de 2013. Então, o Xbox One X, sim, ele tem melhor questão, o processamento gráfico no 4K, mas é só isso. Já o Series S de sapo, dá um pau em todos os outros quesitos. Como vocês podem ver aí na tela, puxei aqui um dos grandes sites de comparação técnica. E os caras não puxam sardinha pra ninguém não. Simplesmente eles colocaram os dois lado a lado e você pode ver que, tirando a questão de qualidade gráfica, o One X toma pau em todos os setores. Basta você saber que a nova geração Series S é composta pela arquitetura Velocity, que traz um monte de coisa, é um glossário enorme. Uma das questões que a gente pode destacar é o SSD, é o processador e outras coisas mais que vocês podem ver. Mas sim, o Series S se limita na questão gráfica, no máximo até 1440p, 120 frames por segundo. Mas, se você parar para ver, essa é a proposta dos consoles. Você pode entrar na nova geração com um custo bem menor, mas já utilizando toda a gama de processamento e tecnologia do que ele é oferecido na nova geração. Então, antes de você acessar qualquer clickbait aí, o Xbox Series S é sim melhor que o One X, mesmo eles não tendo necessidade de ser comparado um com o outro. E aí, eu te falo, é uma mentira que o Series S é pior que o One X. Número 2, o Xbox Series S não é mais lento que o Xbox Series X. Só de você ler o comparativo já dá para saber, eles possuem os mesmos processadores, a mesma arquitetura. O que difere é que um Xbox Series S roda no máximo, graficamente falando, 1440p a 120 frames por segundo, enquanto o One X a
4K 120 frames por segundo. O Xbox Series S pode ser 60% menor do que o One X, mas ele não é 60% menos poderoso do que ele, não. O Series S tem uma quantidade enorme de tecnologias embutidas naquela caixinha ali. E ele oferece a mesma velocidade de desempenho que o Series X. O que vai ficar contra é a questão gráfica que a gente acabou de comentar. O Xbox Series S foi projetado para oferecer para você uma oportunidade de entrar na nova geração tendo um custo muito menor. Ou seja, a empresa pensou em 2 consoles, nova geração, com a mesma tecnologia, mesma velocidade, porém com limitações gráficas apenas. Ou seja, que você pudesse entrar na geração pagando menos e ter um outro console onde você teria o supra-sumo da coisa. Diferente de outras empresas que não fizeram isso. Uma das grandes diferenças é que o Series S não tem leitor de disco. Inclusive foi utilizado isso como artifício para baratear o custo. Outra coisa é o seu SSD NVMe interno com apenas 512 GB versus 1 TB. Na questão da economia, a Microsoft também baixou a quantidade de gigas para 512. Isso acontece, um problema porque deixa todo mundo, todo o usuário, o comprador de um Series S com apenas 360 GB de espaço para os jogos do console. Mas não pense que esses 512 GB vão limitar o teu console. Ele vai utilizar a arquitetura do Xbox Velocity, como a gente já disse, é um glossário de muitas coisas que envolvem aí o SSD, o Quick Resume e outras coisas mais também. Vai ter sombreamento de taxas variáveis, taxas de atualizações variáveis, Ray Tracing, latência ultra baixa, sem deixar de mencionar o DirectX super atualizado. Então basicamente não existe diferença de potência, de performance entre o Series S e o Series X. A única coisa que existe é uma limitação gráfica. 4K no Series X, 1440 no Series S. E eu sempre volto a falar, existe um estudo que apenas uma pessoa entre 10 consegue diferenciar uma TV ou um monitor 4K rodando em 4K ou em 1440. Ou seja, será que realmente é melhor ter gráficos ou uma boa diversão? Essa eu deixo com você. Mentira número 3. O Xbox Series S não vai limitar a geração de consoles. Essa é uma dos supra-sumos aí das mentiras, dos mitos que tem sido falado sobre o Series S. Mas o Series S para limitar a geração de jogos. Galera, isso não faz sentido algum. Pelo contrário, como a gente já falou na mentira número 2, o Series S é equipado com a mesma arquitetura, a mesma estrutura de potência, de performance, de fluidez do Series X. Então só por aí, por que um vai ser ótimo para geração de consoles e o outro não? Bem simples, né? Limitação de geração não existe. Os jogos que forem ser lançados para a geração Series vão ser lançados nos 2 consoles. O que vai acontecer é que, graficamente falando mais uma vez, um vai ter uma resolução e o outro a outra. Mas você vai poder jogar o jogo no console que tiver. Mentira número 4. O Xbox Series S não é culpado em rodar os jogos em 1080p ou em 30 frames por segundo. Essa foi uma lenda urbana que saiu aí não sei da onde e a galera tá metendo pau que o console é fraco. O console é fraco. Mas por que o console é fraco? Sendo que as próprias especificações técnicas da Microsoft dizem que ele é um console que vai rodar em 1440p, 120 frames por segundo, senhoras e senhores. Essa foi uma das que eu penso que foi mastigada, uma má intenção no caso, para desmerecer o console. O console é um canhão, como eu já falei antes. Eu tive a oportunidade de testar o Series S e fiquei ultramente impressionado versus ali, ó, o Series X está atrás de mim. Se eu não tivesse um equipamento 4K 120 frames por segundo, eu realmente teria optado pelo Series S. E pode falar a verdade, quase não tem jogo ainda 4K 120 frames por segundo. Tanto o Series S quanto o Series X são adaptados para uma resolução máxima. A desenvolvedora é responsável por otimizar esta resolução, e não o console como alguns vêm falando por aí. Então, mais uma vez, parece que essa mentira foi criada apenas para desmerecer o console e parar com o sucesso da Microsoft. Mentira de número 5! E essa chegou como um bônus até, viu? Nossa senhora, até sem ar. A Microsoft está empurrando o Xbox Series S para os consumidores brasileiros não comprarem o Series X. Essa caíram poucos cabelos que eu tinha na cabeça. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu estou aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, moro na Flórida. E aqui tem acontecido o mesmo problema. Aliás, isso não é um problema só no Brasil, é um problema mundial, falta de estoque. Isso aconteceu devido ao problema atual no que o mundo está vivendo. Esses estoques estão sumidos porque as empresas que desenvolvem tecnologias, produtos, acessórios, insumos para essas empresas que têm outros produtos não conseguem entregar os seus produtos para esses produtos. Ou seja, é ninguém com produto para tudo quanto é lado. Não tem. A Microsoft tem um chip, processador desenvolvido sob medida pela AMD para atender
seu novo console. A AMD precisa desenvolver esse processador. A AMD não tem seus componentes para desenvolver o processador. A AMD não tem como entregar o processador para a Microsoft e a Microsoft não tem como fabricar os seus consoles. E aí entra nesse loop infinito e não chega console para ninguém. Nesse momento, a demanda é muito mais alta do que a oferta, ou seja, tem muito mais gente procurando o Series X do que Series S. E os poucos consoles que existem no mercado, aqueles golpistas ou os picaretas malandros estão comprando de monte para colocar em preços exorbitantes e fazer uma grana. O problema é que a Microsoft não está empurrando o Series S no mercado. Pelo contrário, o que tem no mercado é o Series S, porque a demanda é menor do que a oferta. Nesse caso, menos pessoas procurando o Series S e aí tem mais Series S sobrando no estoque. Como eu falei, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. A gente não tem Series X e poucas vezes que as vendas abrem nos grandes lojistas aqui que fazem a venda oficial do Series X, a gente nem consegue comprar um console. Já acaba em minutos. Ou às vezes não dá nem tempo de acessar a página de compra. E se você quiser saber um pouquinho mais, inclusive, sobre esse problema mundial que está afetando, a mesma empresa que desenvolve os chips ou os processadores de computador para os consoles, é responsável também por desenvolver esses mesmos processadores para outros eletrônicos, como GPS, sistemas de navegação multimídia e também sistemas de controladores geral de carros. Exatamente, carros, aquilo que a gente dirige nas ruas. Pra vocês terem noção, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro está tendo um fenômeno. As lojas de carros não têm carros novos para ser vendidos, porque os carros estão chegando faltando o chip de computador para fazer as coisas acontecerem. E aí, o mercado de usados foi a loucura. Os carros usados estão valendo 30, 40, 50% a mais do que eram. Já viu esse filme antes? No Brasil é a mesma coisa. O mercado de usados está bem lá em cima. Consoles da série One estão muito mais caros que os Series, porque você tem uma demanda muito mais alta de Series do que de One, então os preços do One vão ficar mais altos que do Series. Então, galera, esse é um mitaço bônus número 5 aqui, mentiroso, de que a Microsoft está empurrando o Series S no Brasil para você não comprar o Series X. Também não faz sentido nenhum você ter um console que custa quase o dobro do Series S, você fala assim, não vou vender o Series X não, vou vender o Series S mesmo, porque não quero ganhar dinheiro. Não faz sentido, galera, não faz sentido algum, isso não tem lógica nenhuma, isso é uma mentira. E se você está preparado para comprar um console e tem se perguntado, será que eu devo comprar um Series S? Minha resposta é sim, compre o Series S que você não vai se arrepender em nenhum minuto, o console é maravilhoso. E se você comprou o Series S e viu algum desses vídeos ou de canais aí falando que você é um bobão ou até uma coisa mais ofensiva, e não liga não ouça, você não merece ouvir esse tipo de coisa. Você fez uma ótima escolha sim e você está se divertindo pra caramba, principalmente se estiver usando o Game Pass. E é isso, galera, mais uma vez, quem tiver qualquer pergunta, dúvida, crítica, sugestão, deixa nos comentários que a gente vai bater num papo, afinal de contas, essa é a proposta do canal. Mais uma vez, eu sou o DJ, vou ficando por aqui, em breve tem mais vídeos. Um beijo no coração de vocês, fui! I like when you get mad. I guess I'm pretty